1,7 MHz. Sarandi, Paraná. 92,7. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shalom Vrahá. Como vocês estão? Um bom dia para vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Estamos aqui hoje com alegria em nosso coração, a Amanda na técnica, Amanda e Yumi, e sobre a supervisão geral hoje de Marcinho Pinheiro. Hoje Deus quer falar conosco, amém? Tema do programa, uma vida com propósito e sabedoria. Será que você quer ouvir aquilo que o Eterno tem para falar ao seu coração? Saiba que Ele fala conosco por intermédio da sua palavra. E hoje não é diferente. Mais um tema de programa, mais um dia que estamos na presença dEle. Então vamos orar? Vamos abrir o nosso coração e vamos falar com Ele? Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o Teu nome. Nos achegamos na Tua presença com confiança, com gratidão. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e queremos reconhecer, Pai, o Teu senhorio em nossas vidas, a nossa total dependência do Senhor. Que nesse dia o Senhor, por intermédio do programa Emanuel, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos ser abençoados, Pai, com a Tua palavra. Visita-nos, transforma-nos, ó Pai, que possamos meditar na Tua palavra e crescermos espiritualmente, crescermos em conhecimento e graça. O Teu povo perece porque lhe falta conhecimento, mas nós buscamos a sabedoria do Senhor. Nós buscamos o conselho, a direção do Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã, prontamente para ouvir a Tua voz. Abençoa-nos e seremos abençoados. Dirige o programa Emanuel do início ao término, Pai. Fala ao coração dos Teus filhos. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando, uma vida com propósito e sabedoria. O Salmo 90 é uma oração, né? É a oração de Moisés, sendo que o versículo 12, que nós vamos meditar nele, a ênfase é nele, é um convite para nós podermos viver sabiamente, usando cada momento da vida como uma oportunidade valiosa, concedida pelo Eterno, por Deus, para o nosso crescimento espiritual. E para que nós também possamos buscar verdadeiramente aquilo que importa, antes que o nosso tempo se finde, antes que o nosso tempo se acabe. Nós não somos eternos. Este é o salmo mais antigo da Bíblia, escrito muito antes de Davi e muito menos da entrada do povo na Terra Prometida. E ele nos ensina que Deus é eterno. Aqui tem uma disparidade muito grande, a eternidade de Deus e a finitude do homem, né? Por quê? Porque a nossa vida ela é passageira. A vida humana ela é passageira. E todos nós sabemos que nós temos que buscar este conhecimento do Eterno, vivermos bem na presença dEle. Aqui no Salmo 90 fala a respeito da expectativa de vida, né? 70 anos. Mas mesmo que aqueles que são mais fortes, né? Aqueles que têm mais força, têm mais saúde, eles não conseguem viver muito tempo. A fragilidade humana é notória. Então vamos aproveitar a nossa vida com sabedoria. Olha só o que diz o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. Que lindo, né?
Presente do programa hoje, no finalzinho, nós vamos estar sorteando um kit com espelho e batom. E este livro, Os Pilares da Ruína e o Poder da Restauração, Elaine Souza. Compreenda o porquê da desordem social e da estrutura do ambiente político, religioso e familiar. Encontre forças para vencer a desesperança e superar todo tipo de crise. Amém? Os Pilares da Ruína e o Poder da Restauração. O nosso Deus, Ele restaura sim. Nós vamos ouvir um louvor e eu convido você a adorar a Deus nesta manhã junto conosco. Adore a Ele, abra o seu coração, porque daqui a alguns minutinhos nós já vamos entrar no momento de reflexão da palavra. Este é o tempo para você abrir o seu coração, entrar na presença de Deus, do Eterno, e falar assim: Senhor, fala comigo. O que eu preciso ouvir hoje? Qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que o Senhor está tentando me dizer que eu ainda não abri os meus ouvidos espirituais para ouvir? Então, esse é o momento de adoração, que você vai adorar ao Senhor e vai entrar na presença dEle. Vamos adorar a Deus? É uma canção sobre o Salmo 90. E eu já retorno com o momento de reflexão da palavra. Tu és Deus antes do tempo, antes que o mundo existisse, já estavas lá. Mil anos pra ti são como um sopro, e ainda assim te importas com meu respirar. Somos pó, mas tu és eterno. Nossa vida passa como o vento. Ensina-me a contar os meus dias com sabedoria e temor. Sacia-me cedo com tua bondade, pra que eu viva pra teu louvor. Tu vês tudo o que está oculto, nada escapa ao teu olhar. Nossos dias são breves como a relva, mas tua graça pode nos renovar. Volta a ti,
Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9:13. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Abra, Pai, minha fonte. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus que possamos aplicar a palavra nesta manhã, né? Nesse dia ao nosso coração. E eu quero já dizer para os irmãos que durante esta semana em que eu meditei neste salmo, eu tive assim um privilégio muito grande do Senhor realmente falar assim profundamente ao meu coração. Fazia muito tempo, sabe, que eu não me derramava na presença do Eterno. E eu tenho certeza que essa mensagem também vai falar profundamente com você. Então não sai daí não. Este salmo, ele é uma oração pedindo a libertação de Israel da adversidade nacional. Uma espécie de lamentação, um grande hino. E uma das mais preciosas gemas do saltério, o Salmo 90, o mais antigo. É também um cântico impressionante de elevação. Se nós meditássemos no Salmo e estudássemos eles, nós teríamos uma grande elevação. Assim como meditar na palavra do Senhor diariamente também nos eleva espiritualmente, né? Então que este ano de 2026 na sua vida seja um ano de elevação espiritual. Oração de Moisés, oração de Moshe, varão de Deus. Realmente aqui ele descreve toda uma condição de Israel no deserto. É tão bem explicada as palavras aqui, né, de Moisés, as expressões, as palavras similares que ele usa, que foram descritas por ele lá no Pentateuco. Para você que não conhece o Pentateuco, se aprofunde em conhecer que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os 5 primeiros livros. E Moisés, ele era poderoso em palavras. Nós temos grandes ensinamentos, né? Um grande profeta, digamos assim, de Deus, um homem tremendo que nos ensinou princípios valorosos. E aqui nós vamos meditar neste salmo, então, deste homem, deste profeta, o escolhido por Deus, Moisés, Moshe, honrado por Deus, fiel a Deus, em toda a sua casa, em tudo que ele fazia, ele honrava ao Eterno. Então o salmo é um salmo de oração, mas essa também não foi a única oração de Moisés, viu? De Moshe. Vamos então meditar neste salmo. Os profetas são grandes homens de oração, não é verdade? Então, Moisés, ele canta aqui a fragilidade do homem e a devoção, né? Toda a devoção dele demonstra aqui nesse cântico. E ele fala sobre a pouca duração do homem comparada à eternidade de Deus. Nós não temos uma divisão neste salmo, porque ele é um salmo bem preservado. Então, nós não precisamos fazer uma divisão. Mas eu pude ver que do versículo 1 até o 11 é uma contemplação. E do 12 ao 17, propriamente, é a oração de Moisés. Vamos fazer a leitura? Seguindo aqui a Bíblia de Jerusalém, versão da Bíblia de Jerusalém, vamos ler o Salmo 90. Fragilidade do homem, súplica de Moisés, homem de Deus. Versículo 1. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, ó filhos de Adão.
Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os inundas com sono, eles são como a erva que brota de manhã. De manhã ela germina e brota, e de tarde ela murcha e seca. Sim, por tua ira nós somos consumidos. Nossos segredos sobre a luz da tua face estão. Nossos dias todos passam sobre tua cólera, como um suspiro consumimos nossos anos. Versículo 10. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte delas é fadiga e mesquinhez. Em outra tradução, enfado. Pois passam depressa e nós voamos. Quem conhece a força da tua ira e temendo-te conhece o teu furor? 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Vou ler até o 17. Volta, Yahvé, até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste, e os anos em que vimos a desgraça. Que tua obra se manifeste aos teus servos, e teu esplendor esteja sobre nossos filhos. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Amém. Vamos voltar lá para o versículo 1, para nós meditarmos versículo por versículo. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Foste para nós um refúgio. Moisés, o salmista aqui, ele inicia já fazendo um contraste entre a eternidade e a temporalidade do homem, a finitude do homem, porque essa mortalidade ela está guardada dentro da imortalidade do eterno, visto que Deus é habitação do homem por todas as gerações. Foste para nós um refúgio de geração em geração. Aqui do versículo 1 até o 6, nós vamos ver sobre essa disparidade, Deus eterno e os seres humanos finitos. Nós não somos eternos. Então, essa manifestação do salmista, este falar dele aqui, é uma atitude de humildade. Ele está reconhecendo aqui que Deus é a habitação do homem, que Deus, o eterno, é o refúgio do homem. Em quem nós podemos nos abrigar, senão no eterno? Em quem você tem se abrigado? Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso protetor. E Ele, o nosso Deus, Ele vai de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é. Versículo 1. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. 2. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados, a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, Tu és Deus. O nosso Deus sempre é, em todas as gerações. Ele será o nosso Deus. E em todas as gerações as pessoas vão se refugiar nele. Somente Deus, Ele é independente. Este é um dos atributos divinos. E ao passo que o homem não, o homem é totalmente dependente de Deus. Um dos mais atributos, né? Um dos mais bonitos atributos do homem, ter esta dependência de Deus, necessitar desta graça. Então, o Yahvé, irmãos, Ele é o nosso lar eterno. De geração em geração, para os nossos filhos e filhos dos nossos filhos, Ele é a nossa defesa segura. Nosso abrigo contra as tempestades, nosso abrigo contra as calamidades. Ele é o nosso refúgio em momentos de fraqueza, Ele é o nosso refúgio em momentos de dificuldade. Situações que todos nós vamos passar ao longo da nossa vida. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados, e a terra e o mundo desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Imagina, antes que os montes nascessem, Deus aparece
né? Deus aqui, ele aparece antes da sua criação. Antes que os montes nascessem, tu és Deus. Então, houve um tempo que somente Elohim e o poder dele existia. Deus não era meramente ali um arquiteto que tomou o material existente para sua criação. Não. Nós sabemos que o nosso Deus, que Yahvé, ele mesmo criou a matéria e ele dispôs em consonância com o seu plano, em fazer tudo o que é, tudo o que temos hoje. Toda a criação, toda a beleza da natureza, tudo foi ele que criou. Deus já existia quando a sua criação ainda não existia. Em outras palavras, são as palavras aqui do salmista. Então podemos ver o quão insignificantes nós somos perto do poder deste Deus. Quão pequenos nós somos diante, né? Comparando, contrastando, né? Este incomparável Elohim. Em comparação a ele, não somos nada. Então a terra, ela teve uma origem. Eu já falei para os irmãos que eu sou professor de geografia, não muito atualizada, porque eu me formei em 99, concluí o bacharel, mas nós estudamos muito sobre a terra. E nós falamos sobre as colinas, sobre os montes, e os montes aqui são usados para falar, né? Do para sempre, do passado, do futuro. Eu estava olhando uma rocha que eu trouxe de Poços de Caldas, da cratera vulcânica de Poços de Caldas, e eu estava vendo ali todas as eras, toda a sedimentação, todo o acúmulo, né, pelo intemperismo físico e químico que foi trazido ali naquela rocha. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito, né? Como é grande a grandeza de Deus, em saber que ao longo do tempo ele era para sempre. Está tratando aqui do passado, do futuro. Ele será para sempre. Deus continuará a existir eternamente. E você sabia que as montanhas são símbolo de duração perpétua, de eternidade ou de força? Elas são. Lá no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 33, 15, diz assim: e com o mais excelente dos montes antigos e com o mais excelente dos outeiros eternos. Símbolo de força, de resistência, de eternidade. Existem rochas, né? Não estou falando de uma rocha friável que ela se degenera ali, né? Que é uma metamórfica, mas uma rocha sedimentar. Então as montanhas são símbolo de duração perpétua, de força. Vamos para o versículo 3. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, ó filhos de Adão. Interessante que o homem, ele se orgulha, né, no palco da vida, se vangloria, ostenta, se gaba, desempenha seu papel passageiro, muitas vezes até, né, com uma grande arrogância, mas sabendo que ele é efêmero, fugídio, que o seu tempo é finito, mas ele sempre acaba ouvindo a voz do Eterno, dizendo, volta. Ele diz aqui, voltai, ó filho de Adão, volta. Voltai, ó filhos, para mim. E assim, o homem, ele retorna ao pó de onde veio. Não somos daqui, estamos de passagem e retornaremos para o nosso Pai. Essa é a destruição do corpo, né? Antiga teologia dos hebreus. Antigamente os homens viviam muitos anos, hoje não mais. Antigamente a raça era nova, o clima era ameno, o pecado não havia degenerado a raça humana, mas agora nós vemos que a cada dias que se passam, mais enfermidades, vírus, bactérias, tudo tem aumentado. William Taylor, ele diz, abre aspas, o ponto de vista de que o destino final do homem é o pó nos faz lembrar de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E sabe o que está escrito lá? Olhe só
o que está escrito em Gênesis, em Bereshit, capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó e ao pó voltará. Nós voltaremos ao pó. Somos feitos do estopo, né? Que são feitos os sonhos. E a nossa vida termina como que no sono. Shakespeare diz que a nossa vida termina como que no sono. Um descanso. Como o ser humano, ele não tomou conta ainda que a sua existência é frágil, né? Aqui nós estamos vendo pensamentos sobre a mortalidade do homem e como um triste refrão para nós ao longo dos salmos, né? Tem vários salmos que falam sobre isso. Vários capítulos na Bíblia que falam sobre a finitude do homem, provérbios. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos estejamos sempre contentes. Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos. Não parece que foi ontem? Parece que foi ontem, foi como um sono. Mais uma vez eu repito para vocês, e eu gostaria que onde você estivesse agora, você falasse comigo, né? O Senhor é a nossa habitação eterna de geração em geração. O nosso Deus é a nossa habitação eterna de geração em geração. Assim é que o homem foge, né, para o ser eterno. E nele lhe é dada a vida eterna. Um dia nós vamos voar, vamos alçar voo da onde estamos e vamos voltar para o nosso Deus. Vamos para o versículo 4. Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Passa tão rápido, no estalar de dedos, né? 1000 anos representa um tempo muito longo para o homem, mas não para Deus, que é eterno. São como nada. Um homem chega a 70 anos e quando ele chega nessa idade aqui, ele pode olhar para a sua vida passada e ver como se tudo não passou de um dia. Passou tão rápido. Pequenos acontecimentos, ele não se lembra, não se recorda mais. O ontem passou. A vida do homem é como a vigília da noite. Você fecha os teus olhos, dorme, acorda, passou, aquela vigília passou. Então nós somos, né, finitos, nós vamos encerrar a nossa jornada, quando somente o Eterno sabe. Eu estava me recordando também, na meditação deste salmo, eu moro próximo ao Requião, moro ali entre o Champanhar e o Requião, moro no Grajaú. E eu achei interessante que quando eu tinha 20 anos, o Requião ele ainda não tinha, começou a sair as primeiras casas. Depois foi o Requião 1, 2 e 3, e eu me lembro que nós fomos fazer um evangelismo. As ruas eram novas, estavam as pessoas começando a mudar ali, era recém-novo o conjunto. E hoje eu passo ali, aquilo que ele se transformou em conjunto, num bairro tão grande. Eu comecei a imaginar, né, o nosso lema, quando nós passávamos ali naquelas ruas, uma equipe de jovens, e nós falávamos, nós somos uma geração que gera ação. Nunca me esqueço disso. E como é grandioso, nós temos essa missão. Eu ter sido ungida para ter essa missão em levar a palavra do Senhor, evangelizar. E também é grande coisa nós termos hoje, irmãos, tempo suficiente para cumprir a nossa missão. E ainda vai ser pouco aquilo que podemos fazer para o eterno.
Nós vamos nos dar conta no final da nossa vida que fizemos pouco. Eu falei para o Eterno, para o Deus essa semana, Senhor, parece que é tão pouco que eu estou fazendo. Existem pessoas que têm uma morte prematura, mas eu estou falando a respeito de nós, irmãos. Enquanto tivermos tempo, enquanto tivermos oportunidade, reconhecemos essa dependência em Deus e cumprirmos a nossa missão. Que o Senhor nos conceda tal graça de cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Vamos para o versículo 5. Tu os inundas com sono, eles são como erva, que brota de manhã. Já vou ler o 6. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Aqui, quando nós dormimos, muitas vezes nós sonhamos. Não sei se você sabe que tem o sono REM, REM, né? Movimento rápido com os olhos. Nesse período aqui do sono, a atividade cerebral ela é mais intensa, similar à vigília. E o corpo, nesse momento, relaxa. Mas dentro desse momento aqui, dessa fase, tem N1, N2, N3 ainda. São várias fases do sono. Mas os sonhos também são repletos de significados. Se formos analisar os sonhos, né? Alguns são até proféticos, outros não. Mas ao despertar, muitas vezes nós lembramos dos sonhos e não nos lembramos. Tu os inundas com sono ou com sonhos. A vida humana ela é passageira. Parece um sonho, parece que já está cada vez mais rumando para o final. Foi um sonho, ontem já passou. Agora há pouco nós iniciamos o programa e já estamos na metade dele. Daqui a pouco nós vamos estar encerrando. Então a nossa vida ela passa rapidamente, como relva. Nós não podemos nos apegar, irmãos, a essa vida aqui. Essas metáforas que ele usa, erva, relva, são para mostrar a fragilidade da vida. Lá no Salmo 37, versículo 1 e 2, diz assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Deixa um alface fora da geladeira, ele vai murchar, logo vai se acabar. Assim também é a finitude do homem, como erva. Somos comparados como erva, como verdura, de manhã e à tarde, ao florescer e ao declínio da vida também. Não importa qual a época, né, no qual ela floresce, tem um momento em que ela vai murchar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda causa é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu-se a sua flor. É tão rápido, né? Daqui a pouco não estaremos mais aqui. Sim, por tua ira nós somos consumidos, ficamos transtornados pelo teu furor. Versículo 7. Então, além da brevidade da vida, os nossos pecados precisam ser tratados. E Deus trata o pecado do homem. Ah, se trata. Versículo 8. Colocaste as nossas faltas à tua frente, nossos segredos sob a luz da tua face. Então, o plano divino aqui fez a vida humana curta. A dor, as enfermidades, a doença são provas aqui do desvio da retidão original. A partir do pecado, nós nos tornamos mortais. E mesmo que nós tenhamos uma vida prolongada, nós vamos ser consumidos lentamente. É isso que o salmista está dizendo. Antes da morte chegar, o homem é perturbado aqui pela ira do Eterno. Ah, mas se não fosse a misericórdia dele também, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, grande é a misericórdia do Senhor.
Por tua ira nós somos consumidos, ficamos transtornados pelo teu furor. Colocamos as nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Os pecados, as iniquidades estavam diante dos olhos ali de Elohim. O qual ele olhava com ira. A luz da face do Senhor ilumina todos nós. Ilumina todas as coisas, inclusive os pecados secretos. Aqueles que muitas vezes são praticados. As pessoas pensam que o Eterno não está vendo, que ninguém está vendo, mas há uma retribuição também, viu? Há uma retribuição pelos erros cometidos. A luz do rosto do Eterno significa o favor. Aqui está em foco o olhar iluminado da ira dele. Como eu estava dizendo, se não fosse essa graça de Deus, Hesed Adonai, graça em hebraico. Se não fosse este amor leal, se não fosse essa graça, se não fosse essa compaixão de Deus, essa benevolência. Ontem eu estava assistindo um vídeo e o rapaz ali que estava ministrando, ele falou que o Salmo 136 tem pelo menos 26 vezes a palavra bondade. E como nosso Deus é bom, não é verdade? Como nosso Deus, ele é benevolente conosco. Versículo 9. Nossos dias todos passam sob a tua cólera. Como um suspiro consumimos nossos anos. Como um suspiro. Passou. O salmista que ele está mostrando a futilidade da vida, a brevidade da vida. Os nossos poucos dias, eles se multiplicam em poucos anos. E eles se escoam como uma história que pode ser contada em poucos minutos. Se você for contar a história de alguém, você vai contar em poucos minutos. Como um suspiro consumimos os nossos anos, como um breve pensamento. A versão King James, ela diz como um breve conto. Um conto é rápido. Os nossos anos chegam ao fim e terminam. E nós pensamos que é um breve pensamento. Parece que foi ontem. Reflete, né? O que reflete por ocasião da nossa morte é que nós damos o último suspiro também. Nossos dias todos passam sobre a tua cólera. Como um suspiro consumimos nossos anos. Até o final da sua vida, o homem deveria observar, né? Quão frágil ele é. Porque no seu último minuto diante do Eterno vai ser como um suspiro. Ele vai dar o último suspiro. O Targum diz, a golfada de ar da boca no tempo do inverno. Eu tenho uma filha que ela está no Canadá. E eu fui conversar com ela um dia, ela ia falando e ia saindo como se fosse uma neblina, uma fumaça da boca dela. Essa golfada de ar da boca no tempo do inverno. Vamos para o versículo 10. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, ou enfado, pois passam depressa e nós voamos. No antigo Israel, nem se aproximava esse número aqui de anos de vida, em média. O rei Davi mesmo, ele viveu 70 anos, lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, diz: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. 70 anos. Os 70 anos tradicionais da vida humana são citados aqui. A média de vida, né? Então, a nossa alma um dia, irmãos, ela voará para Deus. É isso que nós precisamos entender. Adam Clarke, ele faz um comentário e ele é muito feliz no seu comentário. Ele diz, abre aspas, o corpo é logo cortado, mas nós nos vamos voando. O espírito imortal tem asas e levanta voo para o mundo eterno.
Não somos daqui, estamos de passagem, não vamos permanecer muito tempo aqui. Deveríamos nos preocupar com as coisas espirituais. Vamos para o versículo 11. Quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece o teu furor? As aflições que passamos aqui, irmãos, as lutas, as tribulações, não são nem dignas se comparadas às misérias que esperam os pecadores irreconciliados com Deus. Eles vão ter que enfrentar a sua ira até o fim da vida. Se um homem realmente compreender o que é a ira de Deus, o que é a ira do Eterno, ele irá temer este homem, este Deus. Este homem irá temer este Deus. Irá reverenciá-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nenhum homem pode realmente compreender essa poderosa ira de Deus. Será que temos reverência ao sagrado? Você tem reverência ao sagrado? Um dia pode ser tarde demais para você lamentar por ter sido ignorante quanto aos caminhos de Deus. Um dia poderá ser tarde e você falar assim, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter estudado mais a palavra de Deus, eu poderia ter feito a minha missão, eu poderia, vai ser tarde demais. Essa insensibilidade humana com os caminhos do Senhor fere ele, fere o Eterno. O homem se tornou insensível. Quando você fala em ajudar a obra de Deus, fale isso para alguém, para você ver. Ajuda a obra do Senhor. Apoia um missionário. As pessoas, elas pensam que aquilo que elas vão fazer, elas estão fazendo para a pessoa. Não é, você está fazendo para Deus. Tudo que você for fazer no seu trabalho, na sua vida cotidiana, faça como para o Senhor. Cuide dos seus animais como para o Senhor. Cuide dos seus amigos como se estivesse cuidando para o Senhor. Ajude a obra de Deus. Se empenhe em servir ao Senhor enquanto você tem tempo. Talvez esta vai ser a última mensagem que ouvimos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a ter um coração sábio. Essa aqui é a melhor declaração de todo o saltério. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Todos os homens, tanto os justos quanto os injustos, quanto os ímpios, eles têm um tempo limitado. Todos. Mas o justo é aquele que aprende a usar a sua breve vida com sabedoria. O ímpio não se preocupa com isso, mas o justo se preocupa. Moisés, aqui o salmista, ele não estava falando sobre a vida vindoura, mas ele estava interessado em mostrar que nós temos que agir da melhor maneira possível com a nossa breve vida que temos. Essa vida terrena que nos foi concedida. Somente bem mais tarde, a teologia dos hebreus começou a falar sobre a vida, né, da alma para além do seu sepulcro, da eternidade. Então, o coração sábio, a verdadeira sabedoria, ela deve ser a lei de Deus, em buscar a lei de Deus, em cumprir os mandamentos, seguida de uma mudança de coração, ser transformado, de dentro para fora. O que é melhor, o fora ou dentro? Não, é melhor o dentro do que o fora. O fora somente vai refletir o que você tem por dentro. O verdadeiro arrependimento começa no coração e termina com a mudança de vida. E aqui essa mudança de coração ela é efetuada pelo Espírito. Aproveite bem a sua vida, buscando a sabedoria de Deus. Conselho para nós hoje, para terminarmos esta mensagem, vou conseguir somente até o versículo 12. Priorize o reino de Deus, em vez de você focar em prazeres passageiros ou ambições humanas. Nós precisamos, irmãos, aceitar a nossa posição de criatura, reconhecendo
que somente Deus pode nos dar força e sabedoria para continuarmos a nossa caminhada, para vivermos bem, vivermos de forma significativa. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Será que pensamos em ter ou pensamos em ser? Eu quero ter, eu quero ter, eu quero conquistar. O homem se gaba, mas no final de contas ele não é nada. Ele é pó e voltará ao pó. É tão difícil, irmãos. Nós, digamos assim, um palavreado, né, da juventude aí, baixar a bola e reconhecer essa dependência de Deus e nos corrigirmos enquanto há tempo. Como eu disse para você, talvez esta seja a sua última mensagem que você vai ouvir. Talvez possa ser para mim também a última mensagem. Mas que possamos ter esta sabedoria. Viver com propósito e com sabedoria. Aproveitando o tempo que ainda que temos ainda, que o Senhor nos concedeu. Vamos orar, se essa mensagem falou ao seu coração? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma palavra. Obrigada porque através do Salmo 90, do Terrilim 90, Pai, nós aprendemos grandes princípios para nós. Que possamos, Senhor, reconhecer a Tua soberania, a nossa dependência no Senhor e sabemos, Pai, que nós somos simples mortais e que precisamos da Tua graça, precisamos do Teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a dar uma reviravolta na nossa vida e nos preocuparmos sempre, em primeiro lugar, com as coisas espirituais. Não queremos, Pai, jamais. Temos que nos deparar um dia com a Tua face, Pai, com o brilho da Tua face, olhando para nós com ira. Ó Senhor, visita os Teus filhos, o coração de cada um. Eu sei que esta mensagem, Pai, não foi em vão. Esta mensagem foi preparada para que muitos soubessem, para que muitos ouvissem, Pai, que precisam deixar as coisas materiais e se preocupar com as espirituais. Assim, Pai, oramos, louvamos o Teu nome, te agradecemos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem falou ao seu coração? Amém. Tanto o ímpio quanto o justo, ele tem o tempo determinado, né? Tempo finito. Mas o justo, ele aprende com sabedoria a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Quero agradecer você que nos acompanha, que tem nos acompanhado ao longo desses 9 anos, e nós vamos fazer um sorteio. No finalzinho do programa, vamos sortear o livro e vamos sortear também este kit com espelho e com batom. A minha filha, enquanto o programa discorria, já preparou os papeizinhos para nós fazermos o sorteio. Quero agradecer os mantenedores do programa, as pessoas que ofertam, irmãos, que abrem o seu coração gentilmente para nos ajudar, para nós pagarmos aqui esse tempo aqui na rádio. Algumas pessoas têm nos ajudado, são bem poucas. Vou ser sincera que a maior parte tem saído do meu bolso para poder pagar o programa. São bem poucas as pessoas que realmente querem ajudar. Mas Deus sabe todas as coisas. Vocês viram que durante o programa nós não temos comercial. Nós vamos do início ao término com a palavra, com a adoração, né? Com a mensagem. Então, se você quiser ser um mantenedor do programa, fazer uma oferta voluntária, você pode fazer, não precisa ser muito. Você fazendo de coração, você já nos abençoa, nos ajuda. São 9 anos, irmãos, este programa no ar. Não são 9 dias, não são 9 meses. Então, nós carecemos da ajuda de vocês. Tem tantas pessoas que eu vejo que entram na live sempre, mas nunca nos procuraram para ajudar.
se alimentam espiritualmente, são abençoadas, mas não abençoam o reino de Deus. Faça uma força, fale com Deus. Fale, Senhor, eu quero abençoar o programa da missionária Lília. Este programa já está há tantos anos no ar. Então eu quero abençoar essa obra. Porque são bem poucos, irmãos, dá para contar numa mão as pessoas que estão ajudando. Quero agradecer aqui a participação da irmã Érica. Quem mais? O irmão Naldo, que estava aqui também na live. Pessoas que sempre têm nos amparado, nos socorrido. São amigos. Né? O meu esposo que está na live também. Todos vocês que nos apoiam, que apoiam meu ministério, que muitas vezes me aconselham e fazem ainda a missionária Lília ser melhor a cada dia. E preciso de conselhos e companhias boas. Vamos fazer o sorteio então para encerrarmos o programa? A Amanda vai trazer os papéis. Quem será que vai ganhar hoje? Você quer tirar, filha? Vamos ver quem vai ganhar hoje. Minutinhos finais, não sai daí não, que eu vou fazer uma oração ainda com a bênção final. Irmã Marlene Bernardes que ganhou. Amém? Faz uma conchinha assim, onde você estiver, para você receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a misericórdia, o perdão do Pai te encontre, te alcance, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que você tenha um sábado abençoado, hoje é o dia do Senhor, que você tenha um sábado abençoado, que você tenha dias, né, durante esta semana de muita paz e muita alegria no seu coração. Shalom Vrahá, paz e bênção para você. Estamos encerrando o programa Emanuel, e se o Senhor permitir, se o Eterno permitir, sábado que vem, 9 horas da manhã, eu vou estar aqui novamente, das 9 às 10, se o Eterno permitir, se for da vontade dele. Amém? Nós estaremos aqui, então, para apresentar o programa Emanuel. Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor, que Ele vos abençoe ricamente. Chegamos ao final do programa Emanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lília